Aqui é Bruno Castro da Bcastro Consultoria e hoje a gente vai falar sobre padronização de processo e cultura organizacional. Tá cheio de empresa querendo mudar a cultura organizacional, mas não sabe como fazer isso. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala de comportamento. E se tem uma coisa que é difícil da gente lidar é com pessoas. Mas o gestor que é gestor, ele busca entender de pessoas e busca fazer com que elas entendam também a necessidade da empresa. Mas não simplesmente entender a necessidade da empresa, fazer com que elas se sintam parte da empresa. Porque dessa forma elas vão buscar um sentido, elas vão encontrar um sentido sobre aquilo que elas estão fazendo. E eu trouxe hoje aqui, pessoal, uma amostra do que é desenvolver cultura organizacional. Porque quando as empresas buscam uma consultoria, geralmente eles pensam, né? Poxa, a gente tem que padronizar nosso processo, a gente quer uma cultura por resultado. Mas como é ter uma cultura por resultado? Quais são as etapas? O que engloba todo esse trabalho? Então eu queria mostrar para vocês um pouco do que é mexer com cultura. E eu vou mostrar para vocês aqui uma breve apresentação para vocês entenderem que não é um trabalho simplesmente feito da noite para o dia. Envolve muitas frentes de trabalho e um planejamento de médio prazo. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente organiza um segmento de mudança de cultura organizacional, pensando na melhoria contínua, pensando na mentalidade de crescimento, pensando no desenvolvimento e na padronização de processo. Dificilmente vocês vão encontrar essa teoria em algum lugar. Tá? Você pode procurar no Google, pode procurar no ChatGPT, enfim. Mas aqui é uma metodologia que a gente traz através do nosso conhecimento da condução de padronização de processo, de auditoria de processos do setor automotivo de 15 anos de trabalho. Então, quando a gente fala de padronização, geralmente as pessoas pensam, poxa, eu tenho que padronizar meu processo. Mas a base da pirâmide, a gente tem que trabalhar na parte de missão, visão, valores da empresa. E isso não pode ser apenas um documento de gaveta. Precisa ser um documento que a gente traduza ele para o nosso dia a dia. Logo em seguida, a gente tem aqui no coração desse triângulo a estratégia do negócio, porque a visão vai ser o ponto crucial para a gente começar a definir o planejamento estratégico. E aí sim, a gente vai começar a definir quais são os objetivos por departamento, por gestor, para que a gente consiga realmente fazer com que a empresa chegue naquele objetivo. Então aqui é só o início, pessoal, e aqui já é muito trabalho, tá? A gente trabalha aqui com o alinhamento com relação à missão, visão, valores, a gente trabalha a parte comportamental e a gente começa a fazer o planejamento estratégico da empresa. Mas para que isso se sustente, a gente tem aqui a parte de baixo da gestão de pessoas. Não existe processo cultura por resultado que não tenha foco também no desenvolvimento das pessoas. A empresa cresce, as pessoas têm que crescer também. E por outro lado, a gente tem aqui sistema de gestão, porque a gente vai trabalhar com planejamento estratégico, a gente vai definir KPIs, a gente vai definir treinamento para que as pessoas também sejam desenvolvidas e tudo isso é sustentado pelo sistema de gestão. Por isso que é tão importante as empresas entenderem que qualidade não é alguém lá no final do processo dizendo se o processo está conforme ou não. E o coração desse triângulo está a liderança. É a liderança que vai colocar rigor, compromisso, é a liderança que vai puxar melhoria contínua e é a liderança que vai fazer com que tudo isso se transforme em resultado. Eu trago esse conhecimento, pessoal, porque é um conhecimento dificilmente encontrado. Tá? E na consultoria a gente leva isso para as empresas. Então, hoje a Bcastro Consultoria busca empresas aí com faturamento de 1 milhão, 2 milhões, porque já tem um processo que exige esse tipo de trabalho. Porque você chegou até um patamar, mas não é fazendo o que você faz que vai fazer com que você vá para o próximo nível. A sua empresa precisa ser profissionalizada. A sua empresa precisa ter sistema de gestão, precisa ter gestão prática no dia a dia. Gerentes têm que saber fazer gerência. Líderes têm que saber o que é liderar. Então, quando a gente trabalha com implementação cultural, é um grande trabalho que a gente tem pela frente. E não pode ser feito de qualquer forma. Tem que trazer muito conhecimento, a gente tem que trazer muita organização, também condução com os líderes. E é muito importante que o proprietário da empresa, que o CEO da empresa abrace a causa. Porque o consultor, nesse caso, precisa ter autonomia e precisa ter autoridade.
Sem autoridade, esse trabalho não vai para frente. E com certeza, se seguido com rigor, né, colocando a qualidade em primeiro lugar, a gente consegue fazer uma transformação gigantesca na empresa. E se a sua empresa busca por padronização, busca por melhoria contínua e mudança cultural, a Becasso Consultoria pode te ajudar. A gente inicia tudo isso com uma auditoria de processo, para entender quais são os pontos que precisam ser melhorados e qual vai ser o foco da consultoria. E assim a gente consegue montar um planejamento. A Becastro hoje está atuando principalmente em Curitiba e região metropolitana, mas também conseguimos fazer alguns trabalhos online. E você que já estudou processo, que tem interesse em se tornar consultor, chama a Becastro Consultoria também, porque nós estamos buscando por profissionais qualificados para que possa introduzir esse tipo de metodologia nas empresas também. Nosso objetivo é transformar empresas, porque a empresa ela tem uma missão, uma missão, óbvio, de gerar lucro, mas também uma grande missão social, de desenvolver pessoas. E a empresa que foca em desenvolvimento de pessoas, ela cresce, e ela cresce de forma sustentável. Então, se você quer conhecer a Becastro, precisa fazer uma auditoria de processo, entre em contato com a gente que a gente faz a auditoria de processo e a gente mostra para você o que deve ser trabalhado. Iniciamos esse trabalho de transformação na sua empresa. E continue acompanhando a gente aqui no YouTube, nas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, já dá o teu like, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que esse conhecimento da consultoria pode transformar a sua empresa. E lembre-se, qualidade não é custo, qualidade é investimento para o seu negócio. Até mais, pessoal!